mais uma vez o seu programa EBD em Estudo e dessa vez para falarmos, comentarmos sobre a lição das escolas bíblicas dominicais, a lição dos jovens, que tem seu título que diz assim: o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Então essa é a lição, ok, que vamos hoje analisar juntamente com você. A sua presença é indispensável para a nossa aula, lembrando que esse programa é realizado aqui na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e temos aqui com o pastor local, o pastor James Costa, ok? Então fique muito à vontade para você dar a sua opinião, a sua crítica, ok? Clica aí realmente para compartilhar esse vídeo com quem você achar necessário, tá? Esse programa não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical, não isso, nada disso, ok? Mas é apenas mais uma ferramenta para que o professor no domingo possa ministrar de maneira mais ampla, digamos assim, a sua aula. Então fique conosco e seja abençoado por Deus nessa noite através da ministração dessa lição. Irmãos, dando aqui já início, um panorama da nossa lição, o tema principal dessa lição, desse trimestre, é realmente essa questão de vencer tentações, de como o crente ele pode estar fundamentado, ok, na palavra de Deus para vencer as tentações. Então, ao longo de todas as lições, vamos trazer fatos históricos, ok, que aconteceram principalmente no Velho Testamento, tá? De exemplos de pessoas que resistiram tentações, tá? Que passaram por tentações e resistiram, e também de pessoas ou grupo de pessoas que passaram por tentações, mas foram vencidos por ela, ok? Hoje, nossa aula é um exemplo de um grupo de pessoas que sucumbiram ante a tentação. Então, nossa lição hoje é a lição de número 4, ok? Lição de número 4, diz assim o título dela: Desafiando a Deus no Deserto. Então, você já tem aí uma noção de quem iremos tratar nessa noite, desafiando a Deus no deserto, ok? Nosso texto principal diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos de vós que foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Está lá, número 14 e 29. O resumo da lição diz assim, meus irmãos: a tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas, ok? Então vamos tratar sobre a trajetória dos israelitas no deserto. Fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Então, a consequência do comportamento da nação israelita no deserto fez com que esta nação perdesse uma geração por completa no deserto, meus irmãos. Lembrando que o povo sai do Egito após 400 anos de escravidão. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A cultura egípcia estava totalmente introjetada na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas, cremos nós, que elas já haviam esquecido realmente da onde elas vieram. Bem sabemos que a ida para o Egito inicial foi aquela questão de José, que foi vendido pelos seus irmãos, depois a fome na terra de Canaã, e eles foram conduzidos para lá para que eles não morressem em toda aquela escassez, ok? Depois morre o faraó, José também morre, a história de José é esquecida pelos egípcios, os israelitas que ali estão, eles prosperam demais, isso faz acender nos egípcios a inveja, e eles tornam esse povo, o povo judeu, escravos deles no Egito. Então foram 400 anos, meus irmãos, desse período de escravidão
que o povo de Israel, tá? O povo de Jacó, o povo de Israel, o povo de José passou naquele local, 400 anos de escravidão. Então eles adquiriram toda realmente a cultura em todos os sentidos, ok? Realmente daquele local. É muito comum isso acontecer, né? Você viaja para outro estado, você passa apenas alguns anos, tá? Em outro local. Quando você retorna, você já vem já com trejeitos, com sotaques, até mesmo diferentes daquilo que você tinha antes. Ou seja, é normal, é do ser humano adquirir comportamentos diferentes de acordo com o contexto onde você está localizado, tá? E essa retirada do povo e a ida para o deserto também teve este propósito, ok? De realmente sanar, retirar da vida do povo de Deus aquilo que eles tinham adquirido lá no Egito, nesse período de escravidão de 400 anos. Meus irmãos, o texto bíblico está lá em Números 13, 25 ao 33, ok? É necessário, meu querido professor, que você faça a leitura na íntegra, ok? Desse texto bíblico, para que você possa realmente mostrar para os alunos aonde está localizada toda a história, toda a narrativa, ok? Que a lição vem trazer. A introdução diz assim, meus irmãos: fazer um passeio turístico por meio do deserto, ok? Quando se está com roupas adequadas, com veículos, quando você está de férias, é uma coisa muito, ok? Muito boa, muito adequada. Tá? A gente sabe que existem excursões pelo deserto, mas com esse propósito turístico. Mas quando você está desafiado nesse local, como era a questão da vida dos hebreus naquele deserto, era um grande desafio, ok? Que realmente Deus estava impondo sobre o povo para saber, para mostrar para o próprio povo o que eles eram, o que eles tinham dentro deles realmente, tá? Aí é outra história, é mais complicado, tá? Então foi um grande desafio que o povo de Israel, que o povo hebreu passou no deserto. Não era uma excursão turística, mas era assim a travessia no deserto, nesse sentido desafiador que esse momento trouxe para o povo hebreu, ok? Vamos lá. Veremos nessa lição deste domingo que esse foi o preço pago pelos os israelitas que haviam recebido a promessa de Deus de saírem da escravidão, como já colocamos, e entrarem numa terra onde seriam donos da sua própria liberdade e ainda teriam proteção divina, ok? Se fossem obedientes aos mandamentos do Senhor. Então, esse grande desafio que o povo hebreu iria enfrentar no deserto realmente, e que eles ali foram provados dessa forma, teve realmente como consequência, meus irmãos, o preço pago pelos israelitas em relação à desobediência que eles realizaram no deserto, ok? Tiveram consequências terríveis e essa peregrinação foi estendida no deserto porque o comportamento do povo realmente não agradava ao Senhor. Então foi necessário que essa peregrinação fosse estendida realmente para que o povo fosse provado mesmo e só adquirisse a bênção do Senhor, que era a entrada na terra, aqueles hebreus que estavam mesmo em obediência com a palavra de Deus. Irmãos, aqui nós já percebemos um modus operandi, digamos assim, de como Deus age na história humana. A gente sabe que no Antigo Testamento existem várias expressões dizendo assim: se obedecerdes serás abençoado, se não obedecerdes serão amaldiçoados, se te procederes dessa forma eu te abençoarei. Ou seja, a gente percebe aqui que Deus muito mais, conforme Ele quer, tá, meus irmãos, como está a soberania do Senhor, muito mais Ele reage às ações humanas do que propriamente Ele age.
ok? Deus muito mais reage ao comportamento humano, ou seja, primeiramente ele pega o homem, ele instrui esse homem, tá? Ou esse grupo de pessoas para uma determinada tarefa, para uma determinada realização, tá? Dá toda a orientação, ok? Para estes e espera as suas atitudes, tá certo? E ele reage de acordo com as atitudes humanas, para que a responsabilidade dos atos sejam desses homens, para que os homens vejam e saibam que as consequências dos seus atos, tá, é realmente totalmente 100% deles mesmos. Então Deus colocou as pessoas realmente nessas situações, ok? E reage aos seus comportamentos. Não foi diferente aqui com o povo de Israel no deserto. Meus irmãos, nosso primeiro tópico diz assim: desprezando a presença de Deus na caminhada. As águas amargas de Mara. Moisés registra que, após saírem do Mar Vermelho, os hebreus andaram na direção do deserto de Sur por 3 dias, ok? Sem encontrar água. Ao chegar a uma localidade chamada Mara, encontraram águas, mas logo descobriram que eram amargas, tá? Então ali, meus irmãos, eles já haviam passado, veja só, já havia sido tirado de mão muito forte do Egito, já havia passado pelo Mar Vermelho, tá? Já havia passado pelo Mar Vermelho também. Deus já tinha derrotado o exército egípcio no mar, livrado o seu povo. Deus já tinha se revelado de maneira muito grandiosa para o povo e estava com eles no deserto. De manhã uma coluna de nuvem, ok? E à noite uma coluna de fogo para iluminar o caminho, tá? Para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Deus estava, a glória de Deus permanecia com o povo. Mas na mínima falta de uma situação, que aqui foi água, o povo começou a murmurar realmente contra Moisés. O povo começou a reclamar, o povo começou a achar realmente que Deus não era Deus suficiente para prover para eles o que eles necessitaram. E parafraseando aqui o pastor Silas Malafaia, ele fala que a murmuração é um ato de ingratidão do ser humano, que quer dizer que Deus não é suficientemente capaz para resolver os meus problemas. Então, quando eu murmuro, como o povo fez aqui em relação à água, reclamou e tudo mais, eu estou demonstrando para o Senhor, estou dizendo com o meu comportamento, né, que eu acredito que Ele não é suficientemente capaz para resolver os meus problemas. Então, murmuração é algo muito sério, é algo que desagrada demais ao Senhor. Eles podiam ter dito: Moisés, roga ao Senhor para que Ele nos dê água, para que Ele faça realmente surgir água da onde for, né? Porque eu já repito para os irmãos, Deus já tinha mostrado o seu poder ali. Então, mas não, eles preferiram murmurar, preferiram reclamar, mas Deus ali providenciou realmente que aquela água se tornasse uma água potável, tá? Para que eles pudessem beber ali. Veja só, meus irmãos, é curioso aqui no final do tópico, diz assim: é curioso que os mesmos israelitas que bebiam das águas nada saudáveis do rio Nilo, quem sabe que o rio Nilo era usado para as demais diversas coisas, ok? Talvez seja semelhante hoje ao rio Gange na Índia, né? Que é usado para tudo, exatamente tudo. O Nilo também era usado, inclusive existia a tradição que diziam que as águas do Nilo eram milagrosas, enfim, era usado para muitas coisas. E eles tomavam essa água do Nilo, água que não era nada agradável, ok? Reclamassem das águas amargas de Mara. Na escravidão não reclamavam do que eram obrigados a beber, mas bastou ficarem livres para que passassem a reclamar de tudo, ok? A postura dele não foi buscar a ajuda de Deus, mas está falando aqui, não foi, mas era reclamar realmente. Quando eles estavam lá no Egito, escravos, bebiam qualquer coisa que era imposto para eles através da força, através da imposição realmente. Agora livres,
livres, ok? Eles acham no direito de reclamar de todas as coisas, em detrimento da sensação da vida de liberdade que Deus realmente estava proporcionando a eles todos. Então, era um ato realmente de murmuração. A lição que aprendemos aqui nesse primeiro subtópico diz assim: então os servos de Deus clamam ao Senhor. Moisés, então o servo de Deus clama ao Senhor. Este o orienta a lançar um pedaço de madeira na água, e a água ficou boa para beber, ok? Ali naquela situação, Deus provou, além de tornar água agradável para o consumo, Deus garantiu aos hebreus que, se eles obedecessem, não teriam nenhuma das enfermidades que foram vistas lá no Egito, lá em Êxodo 15 e 26. Então, o propósito de Deus em mostrar para os hebreus que ele era capaz de tornar aquela água numa água potável, numa água boa para beber, era para demonstrar que Deus não ia deixar faltar exatamente nada para o seu povo no deserto. Deus não ia tirar o povo da casa de escravidão que era o Egito para os matarem de sede ou de fome ou de qualquer outra situação, ok? No deserto, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. No deserto, Deus queria prover a liberdade, Deus queria prover uma nova comunhão com esse povo ali naquele local. Muitas das vezes, quando Deus nos leva para o deserto, meus irmãos, da vida, tá? Em situações, em provações difíceis, nós às vezes não entendemos ali o propósito de Deus. Mas saiba que no deserto, Deus não leva ninguém para matar, não, mas Deus leva para realmente traçar um novo relacionamento com você. Deus queria traçar ali, ter um novo relacionamento com o povo de Israel, mas eles não entenderam isso, ok? Muito também levado, né, vale ressaltar, por tudo aquilo que eles adquiriram nos 40 anos do deserto, ok? Vamos agora avançar, meus irmãos, para o segundo subtópico, que fala assim: o envio do maná. Aqui era outra situação, meus irmãos, que nós já temos ideia do que aconteceu, ok? O povo teve fome e mais uma vez foram a Moisés para murmurarem, para reclamarem, para dizer: será que Deus realmente está conosco? Será que Ele realmente é nosso Deus? Por que não nos falta isso? Deus já havia transformado águas que não eram boas, eram águas amargas, em água potável, ok? Água boa para o consumo. Mesmo assim, eles, vendo todos os milagres que Deus efetuara no meio deles, eles preferiam, meus irmãos, a murmuração, a reclamação. E aqui chega a fome para eles, e eles reclamam, murmuram mais uma vez, e Moisés vai até o Senhor, e o Senhor manda alimento de maneira realmente milagrosa para eles, tá? Mandando maná, mandando as aves, ok? Para que eles pudessem se alimentar, ok, meus irmãos? Então, mesmo assim, eles desobedeciam ao Senhor. Era necessário que durante a semana eles colhessem o maná tão somente a quantidade para o dia, ok? Ou seja, Deus queria trazer algo totalmente, algo que suprisse a necessidade deles diariamente, mostrando que o Senhor todos os dias estava suprindo a necessidade deles. Eles não precisavam juntar aquele maná. Juntar aquele maná, meus irmãos, significava eu junto hoje porque eu não sei se amanhã Deus vai prover para mim, tá? E Deus não queria isso. Deus queria mostrar para eles que, mandando maná e aquelas aves todos os dias, Deus estava suprindo diariamente as suas necessidades. E eles não conseguiam enxergar dessa maneira e preferiram desobedecer ao Senhor, até mesmo juntando maná. Aí aquilo ficou podre, deu bicho, tudo mais. Ou seja, não foi nada que agradou ao Senhor, foi mais uma grande desobediência do povo, ok? Então, meus irmãos, a lição que nós aprendemos aqui é essa: a lição necessária para que confiassem no Senhor seria aprendida com bastante dificuldade, ok? Porém, meus irmãos,
a coisa salta aos olhos, tá? Deus não queria que o povo aprendesse a confiar nele pela dificuldade, não era, mas era simplesmente descansar nele. Deus queria que os homens descansassem, o povo de Israel descansasse na providência do Senhor, tá? Não era por meio da luta, da dificuldade, do aprendizado, por meio da adversidade, não, era pelo descansar, ok? No descansar em Deus está a nossa vitória. Então isso é a lição que nós trazemos a gente traz para nossas vidas, meus irmãos, tá? Deus quer que nós confiemos nele e descansemos na sua providência, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Terceiro subtópico fala assim: as águas de Refidim. Vamos lá. Moisés registra uma nova murmuração dos israelitas. Você imagina como Moisés estava em toda aquela situação. Na verdade, tudo caía sobre os ombros do líder Moisés. Então ele registra mais murmuração dos israelitas contra Deus ao chegar em Refidim, e percebendo que não havia ali água novamente, tá? Deus já havia provido água boa para eles tomarem, mas ali, mais uma vez, não tinha água, ok? Logo se puseram a reclamar contra Moisés. Êxodo 17:2. Esse relato nos evidencia duas verdades. Primeiro, era comum o povo reclamar contra Moisés, ok? E segundo, essas murmurações eram vistas por Deus como um pecado, não contra Moisés, mas sim contra o próprio Deus. É aquilo que nós falamos, parafraseando o pastor Silas Malafaia, que nós comentamos aqui, ok? A murmuração é um pecado contra Deus. É eu dizer que Deus não é suficientemente capaz para resolver os meus problemas. E o povo tinha isso dentro deles mesmo, de forma muito forte, ok? Os hebreus chegaram a dizer: está o Senhor no meio de nós mesmo ou não? Ok? Então eles fizeram essas perguntas de maneira muito irônica, tá? Não era uma dúvida realmente coerente, plausível, não, porque não existia aqui espaço para dúvida, meus irmãos. Não existia aqui espaço para murmuração, não existia, ok? Era realmente uma ação muito equivocada do povo israelita, para não dizer outro termo, tá? Em relação ao Senhor. Era muito errado falar isso, meus irmãos, porque realmente Deus tinha provido a cada momento tudo o que eles precisavam no deserto. Duvidar da presença de Deus junto a nós pelo fato de faltarem um ou mais elementos essenciais à vida é falta de confiança na provisão divina, ok? Não podemos ser imaturos. Essa é a lição que nós tiramos aqui dessa situação. Não podemos ser imaturos na fé ao ponto de acreditar que, se passarmos por dificuldades, é porque Deus não está conosco. Inclusive existem correntes ali religiosas, cristãs, ditas cristãs, que pregam esse tipo de coisa. Se você passa por dificuldade, é porque você está em pecado e Deus não está com você. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus nos ensina também na dificuldade, ok? Às vezes Deus permite que a dificuldade chegue até nós para nos ensinar algo. Deus sempre tem um propósito na dificuldade. Um desses propósitos é provar a nossa fé em relação à confiança nele. Deus quer ver o nosso comportamento de fé na necessidade. Na verdade, tanto a fartura quanto a escassez, tanto na fartura como na escassez, devemos confiar em Deus, sabendo que Deus é o Deus da providência e ao seu tempo Ele supre todas as nossas necessidades, não vontades, ok? Existe a diferença em Deus suprir a vontade e a necessidade. É bom quando Deus supre a nossa necessidade, porque aí está enquadrado a vontade perfeita dele, tudo dá certo, tá? Quando eu quero que Deus supra a minha vontade, aí entra o meu orgulho, aí entra as minhas observações de acordo com uma determinada situação
que muitas das vezes o final não é bom. Então é necessário e é bom para nós que Deus supra as nossas necessidades segundo a vontade dele. E era assim que ele queria, que o povo se comportasse, confiando na providência totalmente perfeita dele, tá, meus irmãos? Então, vimos aqui no nosso primeiro tópico muitas situações de murmurações, ok? Em relação ao comportamento do povo hebreu, para não com Moisés. Quem sofria muito era Moisés, que ouvia muito, ouvia demais, ok? Mas esse comportamento, meus irmãos, atingia realmente aquilo, ia de encontro, melhor dizendo, ia de encontro mesmo aquilo que Deus queria para o povo, ok? E era um pecado muito grande que o povo, com consequências grandes, um pecado com consequências grandes, que o povo cometia contra o Senhor. Várias murmurações, mas lembrando que Deus supriu todas as suas necessidades, ok? Vamos lá, meus irmãos, no segundo tópico diz assim: infamando a terra que Deus disse que era boa. Meu irmão, infamar quer dizer caluniar, difamar, ok? Diz assim: uma honra transformada em uma vergonha. Então aqui chega um ponto culminante, meus irmãos, da história do povo de Israel no deserto. O povo está pronto no sentido de estar próximo ali de entrar na terra prometida por Deus para Moisés, tá? Que ele conduzisse o povo até essa terra. Então Moisés, orientado pelo Senhor, envia 12 pessoas, 12 espias, ok? Um de cada tribo de Israel, tá? Pessoas que exerciam influência sobre a tribo, para fazer essa inspeção, para fazer fazer vista à terra, fazer essa inspeção de o que era a terra, como era o povo que ali estava, tá ok? E o que aconteceu, para resumir isso aqui, para adiantarmos, meus irmãos, é que após essa incursão à terra, quando eles retornam, a influência que eles trouxeram para o povo foi baseada na perspectiva deles, não em uma perspectiva que, por mais que a visão humana sobre a terra fosse uma visão difícil, ok? Eles teriam que ter, meus irmãos, a certeza que aquela terra era uma terra prometida por Deus para o povo, e não existiria ali dificuldade que fosse capaz de impedir que o povo tomasse a terra. Então, daqueles 12 espias, 10 trouxeram más notícias para o povo, dizendo que a terra era terra de gigantes e que aquela terra consumia o povo que nela habitava, ou seja, não existia alimento suficiente para todo o povo que ali estava, e que seria muito difícil ali, porque aquela terra era terra de gigantes, de pessoas poderosas, tá? Então infamaram realmente, ou defamaram a terra, aquilo que Deus havia prometido para o povo. Porém, Josué e Caleb, eles convictos realmente da promessa de Deus, disseram: não, essa terra é terra que mana leite e mel, e nós vamos possuí-la, porque eles sabiam que a terra era a promessa de Deus, e Deus não falharia em cumpri-la, meus irmãos. A lição que nós aprendemos aqui é assim, meus irmãos, olha só, no final do nosso primeiro subtópico, diz assim: em nossos dias, esta cena parece se repetir, não é verdade? Pessoas que deveriam ser úteis na obra de Deus, cooperando com o Senhor, acabam influenciando outras pessoas
para a direção oposta, tornando-se assim inúteis, ok? Então, nos nossos dias isso também acontece. Existem pessoas que poderiam ser úteis na obra do Senhor, realmente estimulando mais pessoas a trabalharem, realmente estimulando pessoas a fazerem também a obra do Senhor com firmeza, confiança e fé no Deus da providência. Muitas das vezes essas pessoas se comportam como esses 10 espias, ok? Não tem realmente a certeza e a convicção da sua fé e levam aí, tentam realmente destruir a fé de outras pessoas, quando elas deveriam realmente estimular essa fé e essa confiança no Senhor. Como está a sua influência diante da igreja do Senhor? Como você exerce a sua influência dentro da obra de Deus? Será que você está contribuindo para o crescimento do reino? Ou as suas ações estão levando pessoas a se sentirem desestimuladas a trabalhar na obra? Isso é uma reflexão que fica para os nossos dias. Que não sejamos como os 10 espias que olharam com o olhar natural humano para as dificuldades e esqueceram no Deus da providência. Que sejamos como Josué e Caleb, que por mais que vissem que a terra era algo novo, que a terra tinha algumas dificuldades, tinha povos que já lá habitavam, ok? Que eles deveriam vencer aqueles povos, mas eles sabiam que não eram pela força deles que iriam vencer, mas sim pela força do Senhor, e trouxe boas notícias. Vamos avançar, a terra será nossa, vamos avançar, a obra de Deus tem que crescer, amém? Já adiantando aqui, meus irmãos, o nosso segundo subtópico diz assim: quando os príncipes se veem como insetos. Veja só, meus irmãos, aqui ainda era resultado da infamação, resultado da defamação da terra que eles trouxeram, ok? E falando para o povo, dizendo: olha, nós nos sentimos como insetos em relação ao povo que está lá. O povo que está lá é muito forte, é muito poderoso. Eles tinham a imagem de nós como insetos e nós nos sentíamos também assim, como insetos perante eles. Então era isso que eles não conseguiam entender, que a entrada na terra e a conquista dessa terra não se daria pelos atributos físicos, militar, ok, deles, não, mas se daria pela providência divina, pela intervenção divina e o cumprimento da promessa de Deus. Eles não teriam que ter medo em relação a isso. Por mais que os povos parecessem mais poderosos, mais numerosos, mas eles teriam que ter a convicção plena que o Deus que destruiu, afogando o exército egípcio, ok, no Mar Vermelho, era o mesmo Deus que ia dar nas mãos deles aquela terra, e isso ninguém poderia revogar. Amém? A lição que aprendemos aqui, meus irmãos, é esta: como é triste obedecer a Deus no início da caminhada e perder a visão de que Ele quer fazer em todo o percurso. Então, que possamos alimentar diariamente, meus irmãos, a nossa fé em Deus, por mais que as circunstâncias pareçam adversas, por mais que aquilo que Deus prometeu para você seja humanamente difícil de alcançar, mas saiba que não são os nossos méritos, não são as nossas forças que vão fazer aquilo ser realidade, não, mas sim o querer e a vontade de Deus. Esta não pode ser revogada por circunstâncias humanas nenhuma. Então, que possamos manter a nossa fé em Deus dessa forma. Terceiro subtópico fala assim, meus irmãos: desqualificando o que Deus disse que era bom. E infamaram, ok? Diz assim o versículo: e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Então, já falamos sobre isso, essa questão deles infamarem a terra ou defamarem a terra, caluniando aquilo tudo, ok?
eles diziam para o povo: não dá, lá não tem alimento para todo mundo, lá existem muitas dificuldades, a gente não vai conseguir. Porém, a gente sabe que o final não foi assim, meus irmãos. A lição que aprendemos aqui é esta: toda a tentação, em algum nível, busca tornar inútil ou de pouco valor aquilo que Deus disse que era bom, e tenta tornar valioso o que Deus disse que não deveria ser valorizado, ok? Então, diante daquela situação que eles viram na terra, eles sucumbiram à tentação que o medo ali impôs a eles, em detrimento à fé realmente que eles deveriam ter no Deus dos exércitos, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles foram tentados a sucumbir diante da visão humana e assim eles sucumbiram, ok? Então, meus irmãos, a tentação tem esse viés de tornar aquilo que Deus diz que não é bom em algo bom, e também tentar tornar aquilo que Deus diz que é bom em algo que não realmente pode ser valorizado. Então, que possamos ter, meus irmãos, em nossas vidas a direção de Deus em cada situação. A nossa visão humana, ela é efêmera. A nossa visão humana, meus irmãos, ela é algo extremamente limitada. Que possamos entender as coisas da vida a partir da percepção, a partir da ótica divina sobre cada situação, sobre cada aspecto das nossas vidas, meus irmãos. Avançando aqui, estamos já no nosso terceiro tópico. Vamos entrar no nosso primeiro subtópico. Diz assim o título: um atraso de 40 anos. Então, para resumir aqui, meus irmãos, quando eles se comportam dessa maneira, você veja aquilo que nós falamos no início, Deus reagindo ao comportamento humano mais propriamente do que agindo, ok? Então, quando eles trazem essa notícia que a terra, defamando totalmente a terra, ok? Desacreditando totalmente naquilo que Deus havia falado em relação à conquista, em relação à entrada na terra, tá? Então, a partir desse momento, eles passam a ter essa peregrinação muito dificultosa no deserto, de maneira muito mais ampla. Deus não queria que eles passassem tanto tempo no deserto, mas o seu comportamento realmente levou a Deus a trazer essa provação para eles. Aquela geração não podia entrar na terra. Aquela geração deu provas e provas e provas que não podia conquistar um bem tão precioso que Deus estava disposto a conceder, e perderam a bênção do Senhor. O Deus Todo-Poderoso não falhou em seus desígnios, não. Uma geração de hebreus libertos entrou na terra prometida, mas foi somente aquela que cresceu no deserto e valorizou a terra que Deus concedeu. Então, foi passado muitos anos no deserto, outra geração surgiu, aquela geração se perdeu no deserto, que murmurou, que defamou a terra. Uma nova geração surgiu, se levantou com Josué e com Caleb. Então eles conseguiram entrar ali na terra prometida. A lição que fica para nós aqui é esta: às vezes ele nos permite passar por dificuldades para que possamos entender o valor da bênção que ele reservou para nós. Amém? Então, que possamos confiar no Senhor e sabermos que Deus tem realmente um propósito em cada situação que Ele nos coloca. E a fé, ela é imprescindível, meus irmãos, para que nós possamos realmente, a fé e a confiança no Senhor são imprescindíveis para que nós possamos alcançar realmente aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Amém? Diz assim nosso segundo subtópico: tentar a Deus é pecado. Tentar o Senhor
é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. A geração que saiu do Egito teve todas as oportunidades, veja só, de vivenciar duas experiências marcantes: a liberdade da escravidão, coisa que eles também não valorizavam. Eles preferiam estar presos lá no Egito, sendo chicoteados, sendo submissos àquele povo lá, sofrendo, padecendo, tá? Mas no final do dia eles tinham uma panela ali com alimentos para eles ali comerem, se alimentarem, tinha lá a água do rio Nilo para eles beberem, ok? Mas eles preferiam essa situação, a liberdade que Deus tinha realmente dado a todos eles ali no deserto, tá? E a chegada no lugar que Deus lhe reservara, tá? Então Deus queria que o povo fosse o povo liberto e que o povo chegasse realmente àquela terra. Contudo, por causa da tentação, os homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Números 14 e 37. Ok? E os demais hebreus que se deixaram levar perderam suas vidas também no deserto. Então, meus irmãos, aquela má influência levou a uma geração realmente quase que por completa a se perder no deserto. Mas mesmo assim Deus levantou uma nova geração, porque Ele é fiel para cumprir com seus desígnios. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, e o povo iria entrar naquela terra. Josué e Caleb entram juntamente com uma nova geração de pessoas que realmente acreditaram na promessa do Senhor. Vale a pena desagradar a Deus? Assim pergunta o nosso comentarista. Diz assim lá embaixo, meus irmãos: já fomos alcançados pela salvação, mas precisamos aprender a agradar a Deus com as nossas ações. Deus mais propriamente reage às nossas ações do que Ele age. Então Deus espera um comportamento bom nosso em relação a Ele. Esse comportamento é um comportamento de fé, é um comportamento de confiança, é um comportamento que gere frutos de arrependimentos na minha vida, ok? Agradamos ao Senhor dando crédito ao que Ele nos diz. Então, o nosso comentarista aqui é bem enfático quando ele deixa isso aqui para todos nós. Agradamos ao Senhor quando nós acreditamos realmente, sem duvidar, muito menos sem murmurar, naquilo que Deus diz para a nossa vida, meus irmãos. Conclusão diz assim: da mesma forma que Deus não tenta ninguém, não podemos tentá-lo com as nossas palavras, pensamentos ou ações. Deus nos livre disso, né? Pois essas são formas de ingratidão contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que temos recebidos dele. Meus irmãos, para terminar, para concluir, nós fazemos essa analogia da trajetória do povo israelita saindo do Egito, passando pelo deserto e chegando a Canaã, ok? Com também a trajetória da igreja nessa terra. A igreja foi salva do Egito, do mundo, e está agora transitando aqui, ok? Transitando aqui na terra para a chegada em Canaã. Como está o meu comportamento nesse trânsito? Como está a minha vida de fé nessa caminhada? Como está realmente o meu comportamento em relação a tudo que o Senhor Jesus me prometeu que iríamos alcançar se fôssemos fiéis a Ele? Como está meu comportamento em relação à palavra de Deus? Como eu estou me conduzindo nessa trajetória no deserto do mundo? Será que eu chego lá e entro na Canaã celestial? Ou eu vou sucumbir às tentações e morrer aqui nesse deserto? Fica a pergunta para todos nós. A lição realmente para nossos dias de hoje é esta: como é o meu comportamento diante de Deus nessa trajetória que nós estamos traçando aqui na terra, peregrinando aqui na terra, até chegar em Sião, até chegar
em Canaã. Meus irmãos, eu sou Isaías Nascimento, sou professor aqui da Escola Bíblica Dominical e foi um grande prazer estar com todos vocês em mais um programa EBD em Estudo. Pedimos que você dê seu like, compartilhe esse vídeo e possa refletir realmente sobre essa lição e que no domingo você compareça às escolas bíblicas dominicais para crescer na graça, mas também crescer no conhecimento. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família em nome de Jesus.